Falar sobre família, né, sobre a construção da família e para a gente falar da importância quando você descobre que você está grávida, seu positivo, né? Aí você vai dividir lá, olha, meu positivo, que você tanto sonhou, de repente é uma surpresa para você também. Mas que momento lindo. Padre Ulisses e eu, em outra semana, a gente falava, o ser humano pode criar tecnologia, inteligência artificial, pode criar qualquer coisa, ciência e tal, mas o ser humano, gente, criar um ser humano é algo muito precioso. E para falar sobre a preparação para o parto, que é muito importante, né, para a gente pensar sobre isso agora e ajudar quem está passando por isso, eu recebo com muito carinho a Fabiola. Ela está aqui com a gente, olha, há mais de 10 anos acompanhando de perto a saúde das mulheres e agora, aos 9 meses, com a Maria aos seus braços, a menina linda. Bom dia, Fabiola. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse grande... A gente fala que é um evento, né? Sim. Participar obrigada. desse programa tão maravilhoso. Obrigada, pelo convite. Fabiola, que ótimo. Ô, Fabiola, conta pra gente o que é considerado como que a gente pode considerar? Existe um modelo fixo ou o que a gente pode considerar um bom preparo para o parto? Então, o que a gente fala que é assim, existem as pacientes que, de repente, engravidam sem estar preparada, né? Sim. Engravidam assim de repente. E existem as pacientes que já têm um preparo antes, que passa por consulta e aí começa a fazer uso de suplementos e realizam todos os exames pré-concepcionais e então assim já está mais direcionado. Para todas as duas pacientes, os dois tipos de pacientes, a gente tem que sempre durante o pré-natal, para isso que serve o pré-natal, a gente está orientando essas pacientes. No sentido do que? A gente precisa de um preparo tanto físico quanto emocional. Fala um pouquinho do preparo físico. Então, do preparo físico, o que seria? Orientar essas pacientes sobre atividade física. No primeiro trimestre, normalmente, o que a gente orienta? As pacientes que já realizam atividade física, pode manter, sempre com supervisão. A partir do segundo trimestre, a gente fica mais tranquilo, né? Então, a gente fala assim, primeiro trimestre é um período que pode ocorrer sangramento, aquelas ameaças de aborto. Então, a paciente ainda está muito tensa, com toda aquela mudança do corpo que, na realidade, vai acontecer. Então, a gente pede assim, engravidou, vamos ter uma atividade física, você ficar mais atenta ao seu corpo, que o corpo mostra sinais, né? Então, assim, passar por uma nutricionista, adequar a alimentação, ter um acompanhamento de perto, né, de atividade física. Então, as pacientes que já participam, já praticam, né, ou musculação ou qualquer outro tipo, ter um acompanhamento de perto e para aquelas que ainda não fazem nada, a gente sempre orienta a pelo menos começar uma caminhada. Então, isso é importante. Você falou da emocional, da saúde emocional, que é um preparo também, né? A saúde emocional, o que a gente fala? A paciente, ela precisa estar preparada, por quê? O parto, o que a gente fala, é um evento mesmo, né? Então, assim, a paciente, ela precisa estar com a consciência tranquila. A gente sabe que, até há pouco a gente estava comentando, que a gente engravida, mas a gente às vezes deixa de curtir um pouco a gravidez pelo medo. Então, vai passando a gestação e a gente fica, nossa, será que tá tudo bem? Ai, o neném não tá mexendo. E agora? Será que vai dar certo? Então, assim, tem que confiar, principalmente no profissional que você escolheu para acompanhamento do pré-natal e do parto, e também você ter uma rede de apoio, né? Fundamental. Isso é fundamental, especialmente para o dia. Eu não posso nem imaginar a arte do parto, entende? Mas eu penso sempre que ali no coração da mãe, né, deve estar havendo uma expectativa que seja bem positiva, né? Sim. Daquilo que vai lhe acontecer, né? Principalmente quando é o primeiro parto que vai acontecer na vida dela, certamente há um certo receio, né? Com certeza. É um certo receio. Então, porque também em termos assim do que ela está esperando, do desejo que ela tem, eu sempre digo para as mães, você já está mandando mensagem para o seu nenê, né?
essas mensagens, se forem positivas, vai ser uma maravilha para o neném. Ele já vai se sentir acolhido, vai ser uma festa. Se for de medo, de receio, de, sei lá, ansiedade, pode ser que influencie também negativamente, né? A gente fala que a gente sempre vai estar conectado, né? A ligação de um filho com uma mãe é eterna. E especialmente nesses 9 meses de gestação, a gente fica o tempo todo. Então, se de repente você passar por um estresse, por um nervoso, se você sempre manter ali uma gestação muito de ansiedade, isso acaba passando um pouquinho para o bebê também, né? Então aí a criança já, o sistema nervoso da criança já começa a reagir. Então a gente pede que realmente precise, a atividade física vai ajudar muito isso, um acompanhamento psicológico, né? E assim, fazer realmente o que gosta, procurar durante a gestação, ter uma gestação tranquila, cercar-se de pessoas do bem, os amigos, conversar sobre os amigos, conversar com outras mulheres que também estejam grávidas no mesmo momento. Então, acho que tudo isso ajuda. Nós tivemos aqui a Romaria das Mães que oram por seus filhos, né? Quase sempre uma oração de recuperação do filho, né? Eu falava, faça favor, comece a orar no momento que você fica grávida, né? Sim. Começa a orar para o seu filho, sua filha, na hora que você está grávida, exatamente para que aquela sensação, eu não estou tendo um filho para mim, estou tendo para Deus, estou tendo para cumprir uma missão nesse mundo, né? Então é agora que você já vai orar pelo filho e não depois que ele apronta, depois de adulto, para tentar recuperá-lo. Isso é verdade. Exatamente. E é uma grande missão, né? Como o senhor está falando, né? É uma missão muito grande, né, pai? Com certeza. Eu dava sempre, dou sempre aquela bênção de São Geraldo Magela. Aliás, eu acho que também você tem Maiela no nome também. Tem Maiela, parece. Então, São Geraldo Magela é um santo redentorista que ele protege as grávidas, ou aquelas que desejam ser grávidas, né? Mas há uma dimensão afetiva, emocional, há uma dimensão espiritual, né? Eu creio que tudo isso é que faz o lado físico também estar aberto para tudo, né? Com certeza. Eu acho que a gestação é um momento divino, né? A gente não fica imaginando como que começa a crescer dentro do ventre, e aí na hora que começa a mexer. Então, assim, é tudo muito diferente, é tudo muito abençoado. É um momento único. O que você considera, Fabrício, que a gente pode absorver de melhor também, né, desse momento? A gente está falando dessa confiança, a gente está falando dessa entrega. Você está falando, né, que precisa confiar. A gente precisa confiar em Deus e tudo que Deus vai nos dando ali, né? Mas existem... E as pessoas falam demais também, né? É uma fase assim, muito difícil, né? É uma fase difícil. Também acho que de se preparar para se defender e para receber ajuda também. Sim. Tem um limite ali, né? O que eu sempre oriento para as minhas pacientes? O que eu oriento assim? Você vai conversar com alguém, mas você não pode escutar, porque muitas vezes as pessoas chegam para falar coisas boas, mas também falam muito assim, no meu parto deu tudo errado, aconteceu isso, aquilo, o meu bebê teve isso e aquilo, e assim, normalmente são mensagens ruins para aquele momento. Então, sempre procurar estar sempre orientada, evitar, a gente fala assim, evitar dar ouvidos a coisas ruins. Então, tudo isso você tem que levar para a gestação mesmo. Que influencia, né? Influencia demais, você acaba ficando mais ansiosa do que normalmente já acontece na gestação. Estou perguntando isso também porque aí vem a escolha do parto. Isso. Né? Seja ele cesáreo, seja ele vaginal, seja ele por qual via, mas que a ideia é que ele seja humanizado, que ele seja acolhedor. Como ela deve escolher? Então, assim, a escolha do parto vai depender muito da paciente. Primeiro, o desejo da paciente, né? O que ela vai querer ali. Então, a gente tem esse tempo para conversar durante o pré-natal. Num segundo momento, a gente tem que avaliar também como está sendo o pré-natal dessa paciente. Ela é alto risco? Ela é baixo risco? O bebê, ele está numa posição que dá para nascer normal ou tem que ser cesariana? Outra situação, existe algum fator ali que impede essa mulher de ter um parto, né, vaginal, natural? Ou então esse parto tem que ser adiantado por algum outro motivo, aí tem que ser logo cesariano? Então, isso tudo a gente vai conversando durante o pré-natal.
mas também sempre alinhado ao desejo da paciente. É a escolha, né? Tem que saber. Uma escolha, né? E acho interessante porque quanto mais a sociedade evolui, parece que se torna sempre um pouco mais traumatizante às vezes, né? Eu me recordo bem de uma indígena, eu conheci a minha amiga, ela deu à luz assim simplesmente, se acocorou. Muito rápido, né? Quando o marido estava ainda tentando buscar alguma parteira, já tinha acontecido tudo. Eu falei, que coisa, como Esse é o parto natural verdadeiro. É verdade. Como que é tão simples e às vezes se complica, né? Eu acho que a ansiedade, ela pode complicar demais, né? Eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar muito a ansiedade, a parte de respiração. Então a gente fala para durante o pré-natal, você pode, além da atividade física, entra ali a prática de alongamento, a prática para você aprender na respiração, pilates, essa práticas assim de acupuntura, drenagem. Então tudo isso é um pacote que durante o pré-natal você vai fazendo e vai te ajudando a passar, principalmente porque vai chegando numa fase, depois do segundo trimestre, a coluna começa a doer, então a bacia ela começa a abrir, preparando você para o parto, é tudo fisiológico. Então você começa a sentir dores, às vezes no deitar, a cama ali, o colchão começa a ficar incômodo, então você tem que dormir mais sentada. Então você começa a ter uma série de alterações, modificações fisiológicas do seu organismo, que a prática dessas atividades físicas irão te ajudar. Muito bom, muito bom. Ou seja, se conhecer é o primeiro passo. Primeiro passo. Se conhecer, saber como que você lida com as suas dificuldades, com as suas questões. Sim. Para você poder saber, para poder também, claro, o profissional poder te ajudar bem. Né, Fabíola? Fabíola, obrigada. Obrigada. Parabéns pela Maria. Obrigada. Né? Obrigada. Chegada aí. Uma fofura, 9 meses. Você acabou de passar, né? Acabei de passar por isso e realmente, assim, já acompanho as gravidinhas já há um tempo e eu acho que passando por isso aumentou mais a gente fala, a empatia, né? Então agora realmente a gente entende o que a paciente fala, o que ela está sentindo, porque a gente passou tudo isso. Não podemos esquecer também do puerpério. Sim. Que é uma fase muito difícil logo após o parto. Então, durante todo o pré-natal, ele vai servir para isso. Para ajudar ali, escolher o tipo de parto e também para ajudar nesse pós-parto. Acolha as mulheres no puerpério. Acolha. Todo mundo fica muito preocupado em dar presente pro neném, em brincar com o neném. Olha para essa mulher. Ela acaba de nascer uma nova mulher, acaba de nascer uma mãe. Então, ela está partida. Né? A gente costuma dizer, né? Pelo parto, né? Pela palavra do parto. Então, é muito importante olhar para essa nova realidade também. Obrigada. Exatamente. Mais uma vez. Obrigada, obrigada. Um prazer. Volte mais vezes. Bom, viu? Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, Padre. São Geraldo Magela sempre te acompanha. Amém. Obrigada.